primeiramente a nos humilhar na presença daquele que vive e reina. Quando nós nos humilhamos, irmãos, a exaltação, quando nós entendemos que Deus é Deus, o milagre acontece. Sabe por quê? Porque tem crentes que se acham dentro do nosso meio evangélico, mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que se você e eu quisermos ser abençoados por Deus, temos que descer do salto, temos que se humilhar diante da presença de Jesus. E quando nós aprendermos a nos humilhar na presença de Jesus, o milagre vai acontecer. Aleluia. Nós passamos por este tópico do semáforo espiritual vermelho. Deus está dizendo, em outras palavras, filho, busca, persevera, consagra, jejua, espera com paciência no Senhor. E quando nós chegamos no tópico deste semáforo espiritual amarelo, nós estamos no tópico do Salmo de número 40. O salmista Davi, quando escreveu o Salmo de número 40, ele escreveu dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, e tirou os meus pés do lamaçal de pecado, e firmou os meus pés sobre uma rocha eternal, inabalável, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando o salmista Davi escreve o Salmo de número 40, ele está dando uma ordem a mim e a você, uma ordem indireta. Ele não está dando uma ordem direta, dizendo para mim e para você: espere com paciência. Ele está dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Modéstia à parte falando, eu acho que o Salmo de número 40, na minha particularidade, é um dos salmos mais doloridos da Bíblia Sagrada, porque quando alguém vem até aqui à frente para ler este salmo, alguém que abaixa a cabeça, nós optamos rapidamente em passar para o Salmo de número 70, em que a palavra do Senhor diz: apressa-te, Senhor, em me livrar. Mas para recebermos a bênção do Senhor, nós temos que permanecer no Salmo de número 40, esperando com paciência no Senhor. O sábio filho de Davi, quando ele escreve um dos seus 3 livros poéticos, em Eclesiastes capítulo de número 3, ele observa aquilo que o pai escreveu no Salmo de número 40, e ele escreve o Eclesiastes capítulo de número 3, e ele escreve dizendo assim: há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus para todo milagre que você está esperando. Há um tempo que está determinado por Deus, e este tempo vai chegar, este tempo vai chegar. Aí ele começa a dizer que há tempo para chorar, mas também há tempo para sorrir na presença de Jesus. Há tempo para plantar, mas também há tempo de colher. Há tempo de morrer, mas também há tempo de ressuscitar e tempo de curar. E eu quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez, que aqui está nesta noite, você que plantou no ano de 2007, no ano de 2006, no ano de 2008, prepare-se, porque ano de 2009, levante a sua mão direita para o céu e receba, porque é profético. É ano de colheita, é ano que você vai colher a sua casa própria, é ano que Deus vai te levantar com o ministério profético, é ano em que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, que você não vai entender aquilo que está acontecendo na sua vida, porque quando você abrir a boca para pregar, quando você abrir a boca para louvar o nome de Jesus, milagres vão acontecer. É esta geração que Deus está levantando, geração que clama no deserto, geração que está interessada em ser abençoado, mas que está interessada em pregar as boas novas de salvação, a dizer que Jesus cura, liberta, batiza. E eu quero acreditar que se você está buscando de Deus nesta noite o batismo com o Espírito Santo, o semáforo espiritual pode se abrir e você pode ser batizado aí onde você está. Você pode ser tocado pelo poder de Deus aí aonde você está, porque a presença do Espírito de Deus está sobre este lugar. Quando nós chegamos no tópico de luz amarela do semáforo espiritual, o Espírito Santo está sussurrando no meu e no seu ouvido, dizendo: filho, não desista, filha, não desista, o milagre vai acontecer, a porta que você está me pedindo vai ser aberta, mas tudo é no tempo do Senhor. Eu quero pedir por gentileza para você virar o irmão e a irmã que está ao seu lado nesta noite, diga para ele, diga para ela nesta noite: o milagre vai chegar, mas é no tempo de Deus.
Diga para ele bem alto: mas é no tempo de Deus. Pedro, quando escreveu a sua segunda epístola ou carta, que é a mesma coisa, no capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo de número 8, ele escreveu dizendo: irmãos, não ignoreis uma coisa, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender, irmãos, a esperar com paciência no Senhor, porque este semáforo espiritual vai ficar verde para mim e para você. As portas serão abertas, o milagre que você está esperando vai acontecer. Eu me lembro de uma questão que está registrada no Evangelho de João, capítulo de número 5, quando Jesus atende um homem que há 38 anos era paralítico, junto a um tanque que tinha 5 alpedres, que estava na entrada de Jerusalém. E a Bíblia diz que o nome deste tanque era Betesda, que para o nosso português traduzido quer dizer casa de misericórdia. E a Bíblia diz que era um dia de sábado. Jesus chega até aquele homem que há 38 anos, simbolicamente, estava esperando o semáforo espiritual ficar verde, mas estava perseverando na presença de Jesus. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, muito importante através deste texto. A Bíblia diz que num determinado tempo os anjos do Senhor descia e movimentava as águas. E aí a Bíblia diz: e todo que descesse ali de qualquer enfermidade era curado, era sarado. Mas a Bíblia diz que não era todo minuto, não era toda hora. A Bíblia diz que eles precisavam ficar atentos, porque num determinado tempo o anjo do Senhor descia e movimentava as águas. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para que o milagre acontecesse na vida daquelas pessoas que estavam ali, eles precisavam esperar o tempo de Deus, o tempo de Eclesiastes 3, para que o milagre acontecesse. Por que, pregador? Porque se eles não esperassem o tempo de Deus, irmãos, eles talvez morreriam na situação deste homem, em que ele estava esperando 38 anos junto a este tanque que chamava Betesda em hebraico. Ele teria que esperar o movimento das águas. E de repente, irmãos, no dia de sábado, aparece alguém que era responsável pelo movimento das águas. Ele está aqui nesta noite e eu posso sentir a presença dele. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai te tocar aí onde você está. Ele vai operar o milagre aí onde você está. Aleluia, aleluia. Eu quero que aquele irmão que está do meu lado direito levante a sua mão, por gentileza. Você que esteve aqui na frente quando o pastor Itamar lhe chamou, levante a sua mão direita para o céu. Quando eu te vi, eu creio que é a primeira vez, focalize a câmera ali para mim, por gentileza. Quando eu te vi pela primeira vez, o Senhor falou comigo que existe um grande chamado de louvor na sua vida. Eu não prestei atenção, não vi se você estava cantando ou não. O que Deus disse para mim é isso, que existe um grande chamado na tua vida. Fique com a sua mão direita levantada para o céu nesta noite. Há um grande chamado na sua vida, e a exaltação de Deus ainda chega neste ano na sua vida. Pessoas que lhe apontaram, que lhe criticaram, terão que ver a glória de Deus na sua vida, porque quando você abrir a sua boca, coisa diferente vai acontecer, diz o Senhor para ti nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você aprenda uma coisa muito interessante nesta noite. A oração, ela gera perseverança, e a perseverança vai gerar dentro de você paciência. O salmista Davi era um homem paciente no Senhor. E a Bíblia diz, eu entendo desta forma, que era um homem de oração. Era um levita, era um sacerdote, era um rei, era amado de Deus, segundo o coração de Deus. Davi era. Aleluia. E ele esperava com paciência no Senhor, porque quem não ora, irmãos, não pode perseverar, e quem não persevera não pode esperar com paciência no Senhor. Este é o tópico do semáforo espiritual, amado.